Amém? Irmãos, na mensagem de hoje, Deus tem falado muito comigo a respeito de chamado. Eu gostaria de falar sobre chamado, mas eu gostaria de deixar para os irmãos uma visão que eu tive de Deus. Aqui em Atos, capítulo 18, está o centro da mensagem, que é a palavra de Deus. Mas eu tenho orado a Deus sobre chamado. E especialmente neste tempo que a gente está vendo tantas coisas acontecer em Israel, tudo isso nos leva a entender e pensar um pouco mais da nossa chamada como cristãos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas estão desprezando as coisas espirituais, onde muitos estão esquecendo do seu chamado. Muitos estão envolvidos em tantas coisas e esquecendo a essência de Cristo na sua vida, a essência do servir, a essência do amar. Muitas pessoas pensam que chamado é um cargo que se ocupa. Se você for pôr numa lista de prioridades, talvez o cargo é o último ponto. O chamado ele tem tantas outras características tão mais relevantes, influentes no nosso coração, do que você mesmo dizer, peraí, pastor, chamado é ter um cargo na igreja, ter uma ocupação, é muito além disso. Nós vamos aprender hoje sobre isso. Mas o Senhor me deu um sonho. Eu acordei uma madrugada, tem uns 15 dias atrás, e aí eu acordei e comecei a orar, e eu comecei a ver algumas obras inacabadas. E eu comecei a ver como se fosse uma obra de uma construção de um prédio abandonado e um tapume na frente. E aí eu pensei assim, será que essa obra está em andamento? E talvez quando essa obra estiver avançada, vão tirar o tapume, todo mundo vai ver uma linda obra. O Senhor falou assim, vai para a minha oração, eu vou te mostrar o que tem lá dentro. Quando eu fui olhar lá para dentro, o Senhor me mostrou como se fosse uma equipe de trabalho, uma equipe de pedreiros, engenheiros, todo mundo que trabalha numa construção, todo mundo sentado, desgastado com aquele chapéu que se usa, todo mundo no chão, todo mundo suado, mas todo mundo sem pique. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, é assim que está muito dos meus corações. Pessoas estão sem pique, pessoas estão sem força, pessoas estão sem vontade, pessoas estão sem energia, pessoas estão sem prazer de fazer a minha obra. E eu falei, o que é isso, Senhor? É uma obra? Ele falou, isso é uma obra inacabada. Ele disse para mim, isso é uma obra que precisa recomeçar, isso é uma obra que precisa do meu poder. E eu falei, Senhor, o que quer dizer isso? Ele colocou, escreve isso. Eu até escrevi aqui, tire o tapume. Essa é uma noite de muitas pessoas que estão aqui, você que está me ouvindo, talvez tirar um tapume que está te impedindo de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Porque é muito sério. Quando a gente pensa de tapume, a gente logo pensa, quando a gente vai num shopping e vê um tapume, a gente pensa, vai ter uma loja nova aí. Não é assim? Semana passada eu estive com a minha família no shopping ali embaixo, eu vi um tapume numa loja que era grande, eu falei, vai vir uma loja nova, porque eu vi gente se movimentando, eu não falei, não sei que loja, mas vai vir uma loja nova. Mas esse tapume que Deus mostrou não era esse tipo de tapume, que ia vir algo novo. Mas o Senhor dizendo que existiam coisas que estavam paradas. E aí o Senhor me deu 3 frases, e eu não sei se ela se encaixa com você, eu estou apenas pregando, deixa Deus falar contigo. Primeira frase, recomece a obra logo. Recomece a obra logo. Segunda frase que Deus me deu, nunca é tarde para recomeçar. E a terceira frase, não despreze os pequenos começos. Depois que eu recebi essas frases, eu anotei, fui orar e voltou a me dar sono. O Senhor me deu a direção de levantar, orar, pegar isso aqui. E aqui começa a palavra de hoje. Atos 18, 24. Nós temos um chamado. Você pode dizer amém por isso? Então, tire o tapume. Quais são os tapumes que estão impedindo a tua vida, querido? Talvez você colocou um tapume em cima da obra que Deus colocou na tua mão. Talvez há anos você não serve a Deus, você não conquista, você não multiplica, você não está engajado com as coisas de Deus. Você colocou um tapume. Você colocou alguma coisa ali para encerrar a obra. E lá dentro talvez você esteja como esses homens, cansados, esgotados, sem expectativa, perspectiva nenhuma,
Mas Deus está dizendo para você uma dessas frases: recomece a obra logo. Nunca é tarde para recomeçar, ou não despreze os pequenos começos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Atos capítulo 18, versículo 24. Quando você achar, diga amém. E essa é a palavra que Deus me deu sobre chamado em cima desse texto. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui no versículo 26 eu entro mais profundo e te convido a entrar comigo mais profundo na palavra. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Diga amém por isso. Eu vejo, irmãos, a primeira característica de um chamado é um chamado que nos leva a um propósito. Hoje a gente ouve tanto falar sobre propósito. Hoje a gente ouve falar tanto sobre encontrar o seu propósito de vida. Talvez você ande no Instagram lá e sobe o dedo, você vai ouvir 500 vezes isso. Encontre o seu propósito de vida. Encontre o seu propósito de vida. Quem está falando isso? É o coaching, é o cara que vende viagem, é o cara que vende palestra, é o cara que faz isso, é o cara que faz aquilo, é o cara que dá aula de inglês. Todo mundo está querendo ensinar as pessoas a encontrar um propósito de vida. E o verdadeiro propósito de vida que eu vejo foi o propósito desse casal. Eles viviam a vida de uma forma que eles encontraram Apolo e viram em Apolo, embora seja um homem tremendo na palavra, um homem que precisava conhecer as verdades do Espírito que está por trás da palavra. Irmãos, hoje em dia tanta gente fala da palavra, mas o que nós precisamos é pedir para o Espírito Santo nos trazer a vida do Espírito que está na palavra. Apolo tinha eloquência, Apolo tinha palavra, Apolo era habilitado nas Escrituras, mas não tinha o Espírito Santo. Um casal ouve, se aproxima dele e leva as verdades do Espírito ao coração dele. Queridos, só o Espírito Santo tem poder de nos levar ao nosso propósito de vida. Nenhum coaching, nenhum técnico, nenhum pastor, nenhum homem pode nos levar a um propósito de vida. Quem pode nos levar ao propósito da essência que fomos criados é o Espírito Santo de Deus. Chamado está relacionado a ter uma vida no Espírito. Ter chamado não é você saber falar. Hoje o mundo não está falando, mas não tem o que dizer. Hoje você vê tanta gente ensinando, olha, você tem que ser determinado. Por quê? Porque o cara foi 2 dias na academia, ele acha que ele já é determinado. Porque ele foi 2 dias na aula de inglês, ele acha que ele já é fluente. Porque ele fez a low carb lá, 2 dias ele já acha que ele é fit. Hoje em dia está todo mundo querendo ensinar, pouca gente querendo aprender. O que eu vejo, irmãos, nesse texto? O apóstolo Paulo levanta uma equipe de ministério poderosa, entre eles esse casal. E esse casal era poderoso, por quê? Porque eles tinham a convicção do que era uma vida no Espírito. Irmãos, nós precisamos lutar para ter uma vida no Espírito. Se nós queremos ter o chamado de Deus, não é pelaquilo que a gente fala, não é pela técnica que a gente tem, não estou indo contra essas coisas, mas estou dizendo para você essa noite, Deus quer nos levar a uma vida no Espírito. Uma vida de enchimento, preenchimento, totalidade do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, é isso que você precisa, querido. É andar no Espírito, é deixar o Espírito Santo te coordenar, é deixar o Espírito Santo te mover, é deixar o Espírito Santo falar com você. Hoje a gente vê tantas técnicas, não sou contra técnicas, gosto delas, acho que elas são importantes, mas querido, o que traz vida é o Espírito Santo. É quando você tem um chamado com a vida no Espírito. É quando você, né, irmão Geraldo, ouve uma necessidade ali e sai daquela necessidade dizendo, espera aí,
Eu não sei como, mas eu vou ajudar essa família. Eu vou ajudar o centro de recuperação, comprar mais beliche, construir mais um quarto. Nós vamos aumentar essa capacidade. E Deus dá graça. Deus levanta um mantenedor, Deus mantém, Deus fala, a coisa acontece, porque chamado não é blá blá blá, chamado é vida no Espírito. E quem tem vida no Espírito faz, não precisa ficar falando que faz. Quem tem vida no Espírito é enviado, está debaixo de uma unção, não precisa provar, ele vai lá e faz, porque sobre a vida daquele que tem uma vida no Espírito, os frutos acompanham, a unção acompanha, o que a pessoa põe a mão prospera. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo em Priscila e Áquila, um casal que estavam cheios do Espírito Santo e os frutos o acompanhavam. Irmãos, eu estava pensando nessa palavra e Deus me deu essa visão, essa direção para orar sobre tirar tapumes. Talvez, irmãos, a gente parou de ouvir o Espírito, aí entrou o desânimo, entrou a tristeza, entrou a angústia, o esgotamento. E qual que é a solução? Vamos colocar um tapume aí. Vamos parar a obra, vamos desanimar, vamos parar o chamado, vamos parar as viagens, vamos parar o trabalho, vamos parar. A pandemia chegou, pastor, não tem mais como, vamos pôr um tapume, mas esta é uma noite, em nome de Jesus. Eu não sei quais as áreas da tua vida, mas o Senhor trouxe você aqui para te dar força, para tirar os tapumes que foram colocados para impedir projetos de Deus na sua vida. Sonhos, projetos, chamados. Irmãos, voltar ao primeiro amor quer dizer o quê? Quer dizer você estar de novo no centro da vontade de Deus. Que primeiro amor é estar no centro da vontade de Deus. E quando a gente entende isso, isso gera vida no nosso coração. Oh glória! Eu vejo Áquila e Priscila encontram Apolo, ministram sobre a vida dele o que era uma vida no Espírito. Em primeiro lugar é isso. A essência de um chamado é a vida no Espírito. Irmãos, nós temos que andar como Deus andou. A gente não fala isso? A gente não canta isso? Quero andar como Jesus andou? Sabe como Jesus andou? No Espírito. Jesus andou no Espírito. Nós temos que andar no Espírito. E andar no Espírito, irmãos, não é ser quadrado. Andar no Espírito é tirar a religiosidade de lado, tirar a idolatria, tirar o paganismo. Andar no Espírito é a gente deixar Ele nos conduzir, nos coordenar, nos influenciar. Porque, irmãos, eu posso ter uma limitação, mas o Espírito Santo é ilimitado. E quando Ele me dá a palavra, Ele me capacita e te capacita, meu irmão, nós somos poderosos nas mãos do Senhor. Vai acontecer em nome de Jesus. Você está lá no teu dia a dia, Deus manda fazer alguma coisa, aí você olha para a tua possibilidade e diz, eu não posso porque eu sou pequeno. Mas se você está cheio do Espírito, você pode. Se você está cheio do Espírito, acontece. Não foi, Silvio, aquela primeira viagem que a gente fez, há uns 10 anos atrás? Nós não tinha prazo, nós não tinha nada, nós tínhamos o Espírito. Como que nós vamos? No Espírito. Mas nós vamos como? Não tem programação. Que hora vai acordar? Não sei. Que nós vamos comer? Não sei. Que hora vai dormir? Não sei. Onde vai dormir? Não sei. Mas quem está no Espírito faz. Quem está no Espírito se envolve. Quem está no Espírito está junto. É assim, irmãos. O fogo de Deus é um fogo consumidor. Diga amém por isso. E o fogo do Espírito, ele espalha. Sabia disso, irmão? Por isso que nós temos que andar com gente que tem fogo do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo gostou desse casal e trouxe para eles. Não só eles andavam porque tinham a mesma profissão, mas o apóstolo Paulo trouxe eles para fazer parte da caminhada do ministério com eles. Por quê? Porque era um casal de fogo. Era um casal que estava no fogo, um casal que estava na mesma unção, um casal que estava na mesma dimensão, um casal pau para toda a obra, que quando ele falava, Deus mandava, a coisa acontecia, e aquele casal dizia, estou junto, porque Deus vai fazer uma grande obra. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós somos alcançados pela graça, pelo favor de Deus, nós nos tornamos indesculpáveis. Isso é tremendo, porque quando você tem um chamado, você não dá desculpa. E você ouve muitas vezes isso no altar, e tem gente que nem dá valor. Aí o cara vai lá, paga 300 mil para ouvir um coaching falar, agora a tua vida acabou, desculpa. Agora você vai ser determinado, você vai conquistar, você vai fazer, você vai empreender.
E a pessoa acredita. O que eu estou dizendo nessa noite, irmãos? Acredita que tem um Espírito Santo que está neste lugar, está dentro de você, te impulsionando a conquistar. Acredita que Ele está no controle da sua vida e vai te dar poder, e no poder do nome dEle você vai conquistar com muita autoridade coisas tremendas. Eu profetizo neste período, neste tempo, em nome de Jesus. Ah não, pastor, eu não estou acreditando porque eu só acredito quando eu arrasto para cima. Então, pastor, cria um negócio desse aí na internet, arrasta para cima. Pelo menos o irmão, quando arrastar, ele vai acreditar. Porque, irmãos, o que eu estou vendo de gente que está entrando em curso, que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, entrando em coisas, entrando em ministérios, entrando em lives, que não tem nada a ver, está tirando o teu tempo, está tirando a tua preciosidade. Nós temos hoje muito conhecimento, mas pouca revelação. Nós temos que estar envolvido em revelação, irmão. A igreja tem que ficar parada de correr atrás de conhecimento, ela tem que ir atrás de poder, atrás de autoridade, atrás de ser cheia do Espírito Santo, irmãos. Hoje tem conhecimento demais. Hoje todo mundo sabe tudo, hoje todo mundo ensina sobre tudo. Hoje o cara vai lá, faz uma barra de uma calça, ele já abre um curso de costura. Não é assim que acontece? Hoje o cara vai lá, raspa a cabeça em casa, porque não quer ir no cabeleireiro, ele já abre um curso, barbearia, express. A menina lá fez a escova a primeira vez no cabelo, a mãe não faz mais para ela, agora ela já quer ser cabeleireira. É todo mundo querendo ensinar tudo. É pouca gente querendo aprender, e uma vida de poder é uma vida submetida à vontade do Espírito. Quando a gente ouve, a gente cresce na autoridade e na unção. Quanto mais tempo você parar para ouvir Deus, meu irmão, minha irmã, mais Deus vai te dar autoridade, mais Deus vai te dar unção, mais Deus vai te dar poder, mais Deus vai te dar conquista. Quanto mais tempo você tiver no óleo, mais Deus vai apurar você para uma grande obra. Aleluia! Pode dizer amém por isso? Versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Olha que tremendo. Irmãos, quando você está dentro do chamado, você contagia as pessoas. Essas pessoas que estão do teu lado, elas vão ser influenciadas pelaquilo que Deus está fazendo na tua vida. Quando eles viram uma oportunidade, eles começaram a animar e começaram a falar sobre. Quando você está desanimado com o teu chamado, irmão, você corre dele. Você não quer falar sobre ele, você desanima dele, você terceiriza ele, que tem muita gente que hoje não só terceiriza a limpeza, terceiriza a passadora de roupa, terceiriza quem vai lavar teu carro, terceiriza o seu ministério também. Hoje pegou moda, né? Terceirizar. Pessoas que terceirizam o seu ministério, não fazem mais nada para Deus e terceirizam tudo. Mas quando você está engajado, como esse casal, é diferente. Você está animado, você está no espírito, você se envolve. Irmãos, é tempo de você, seu coração voltar a queimar por Jesus. Você precisa queimar mais por Jesus. Nós precisamos queimar mais pelo Espírito, nós precisamos queimar mais pela palavra, nós precisamos queimar mais por Deus, nós precisamos queimar mais por dentro, nós precisamos incendiar, nós precisamos deixar queimar, com aquele cântico, deixar a coisa pegar mesmo. Nós temos que deixar o fogo nos consumir, nós temos que deixar as diferenças de lado e deixar o Espírito Santo trazer uma brasa viva de poder no nosso coração, a uma forma que haja ânimo. E esse ânimo vai ser tão tremendo que nós vamos sair contando para todo mundo o que Deus está fazendo, animado, cheio do Espírito Santo, de poder, e Deus vai fazer uma coisa tremenda. O que eu vejo nesse ponto? Eles estavam dentro do propósito. Quando você tem convicção de estar dentro do propósito, você sai contando para todo mundo. Irmãos, está faltando testemunho. Irmãos, está faltando engajamento com a palavra multiplicar. Hoje em dia a palavra compartilhar está em alta, a gente precisa compartilhar mais o que Deus está fazendo, querido. Nós precisamos compartilhar mais aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Se não está acontecendo esse engajamento, é porque está faltando alguma coisa queimar no nosso espírito.
E essa é uma noite de você sair daqui, você que está em casa, deixar o Espírito Santo te queimar de uma forma poderosa, te consumir, te encher, te batizar, te avivar, te dar Pentecostes e dar para você uma unção poderosa, o glória. Porque precisa ter ânimo, precisa ter ânimo. Sabe, querido, você tem ânimo para até quando? Para chegar até onde? Nós precisamos ter um ânimo a longo prazo. A gente tem ânimo para deixar herança ou a gente tem ânimo para deixar um legado? Para pensar nisso. Como que está teu ânimo? Você está no pique de deixar herança, ou seja, você está preocupado em deixar coisas, ou você está preocupado em deixar conceitos, em transformar pessoas, em ser um canal de bênção na mão do Senhor, em ser um canal de avivamento, um discípulo de Jesus, um discipulador de Cristo, alguém que prega, que propaga, que vive a verdadeira essência do Evangelho. Oh, que tremendo! Tem muitas pessoas que estão correndo atrás de uma coroa corruptível. Tem muitas pessoas que estão gastando suas energias, gastando seus dias, seus anos de vida, com uma coroa corruptível, com bens desta terra, com corridas, com valores mensuráveis. A palavra nos chama a correr atrás de uma coroa incorruptível, de valor imensurável, que é a salvação, que é a fé. Nós precisamos estar focados nisso, igreja. Nós precisamos estar focados em vidas. Nós precisamos estar amando vidas. Quem quer amar a vida, diga amém. Nós temos que amar pessoas. As coisas se usam, nós temos que amar pessoas. O foco do Evangelho é pessoas, não são coisas. É pessoas, não são patrimônios. Nós temos que estar envolvidos com gente, nós temos que amar gente. Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo, estavam envolvidos com pessoas. O nosso trabalho é para pessoas, nosso trabalho não é para estrutura, nosso trabalho não é para coisas. Nós estamos envolvidos em transformar pessoas, em ganhar pessoas, em levar pessoas para Jesus. Esse é o verdadeiro chamado de um homem, uma mulher de Deus que está animado, que compartilha. São pessoas. Nós estamos envolvendo a nossa vida numa obra que tem motivo, que tem causa e que foi comprada por um sangue precioso. Nós estamos envolvidos numa obra, não é de homem, é uma obra de Cristo, é uma obra eterna, é uma obra triunfal, é uma obra excelente, é uma obra viva, é a obra do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar envolvidos com pessoas. Nós fazemos para Deus, mas nós queremos ganhar pessoas. Eu quero, como pastor, ver uma igreja engajada com pessoas. Ver uma igreja que até os problemas que ela tem são problemas com pessoas. Quero ver uma igreja, um povo que ama pessoas, que evangeliza, que prega, que contagia, que multiplica pessoas. Uma igreja respeitosa, uma igreja que respeita e que dá respeito e é respeitada por causa, uma igreja que constrói coisas não em cima de tijolos, mas em cima de pessoas, que acreditam em pessoas. O reino de Deus é um reino de pessoas, é um reino de homens e mulheres de Deus que estão sedentas pelo Espírito Santo, animadas, multiplicando o valor principal do Evangelho, que são pessoas. Ah, mas a criança veio na igreja, derramou leite na cadeira. Irmão, cadeira, fazer o quê? Vamos tentar higienizar, vamos tentar limpar. Conseguiu limpar, ótimo, não deu, irmão, faz o quê? Reforma a cadeira. Agora nós vamos brigar por causa da criança que derramou leite, e vamos se preocupar mais com a cadeira do que com a criança. Nós estamos trabalhando por uma obra, irmão, incorruptível. Uma obra que são feitas por pessoas. O Evangelho, o chamado, é desenvolvido por pessoas. Nós precisamos cultivar valores de pessoas. Ah, não, nós não podemos, ninguém pode tocar aqui, porque isso aqui é santo. Irmãos, santo é aquele que nos chamou. Santo não são coisas, santo é o nosso Deus. Ele é santo, Ele é santificado. Ele é santificado, santificado seja o teu nome. O resto, irmão, o resto a gente usa. O resto a gente acerta, o resto a gente erra, o resto a gente vai viver. Temos que viver. Agora um adolescente da igreja vai, pega um violão, estoura uma corda. Nós vamos brigar com ele por causa disso? Espera aí. Nós vamos orientar, cuidar da próxima vez para você não estourar a corda. Cuidar da próxima vez para você não fazer isso.
Nós vamos orientar, mas nós vamos brigar. Nós vamos entrar numa inimizade. Irmãos, nós estamos envolvidos numa obra santa. Chamado é uma obra santa. Nós precisamos estar engajados nessa obra santa. O chamado de Deus é uma obra santa. A tua vida é uma obra santa. Você é uma obra santa, uma obra viva, lavado e remido no Espírito Santo. Deus te abençoe para cumprir teu propósito de vida e fluir no chamado que Deus te deu dentro e fora da igreja. Onde você estiver, flua naquilo que Deus colocou no teu coração. Terceira lição aqui nesse versículo 27 ainda, tendo chegado. Olha que interessante, o que eles fizeram deu resultado. Esse ânimo deles mobilizou pessoas. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Olha que tremendo. Chamado, irmãos, é acolhimento. Chamado é cuidado. O que eu quero dizer para você? Se envolva em cuidar de pessoas. Quando você está cuidando da dor dos outros, Deus está cuidando da tua dor. Vou repetir. Quando você está cuidando da dor das pessoas, Deus está cuidando da tua dor. Isso é chamado. Isso é alguém que foi chamado. Eles estavam envolvidos numa causa, animados pela causa, tendo o resultado do ânimo deles, e eles estavam acolhendo aqueles que estavam vindo. As pessoas estavam vindo, estavam crendo em Jesus, estavam recebendo a graça, e eles estavam o quê? Arrebanhando pessoas. Irmãos, as pessoas estão sedentas de Cristo. As pessoas estão sedentas do óleo do Senhor, da palavra do Senhor. Eu e você temos um chamado e nós precisamos se envolver com arrebanhamento de pessoas. Nós temos que arrebanhar pessoas. Arrebanhar pessoas. A gente não pode ir para Jesus sozinho. Aquilo que Jesus está fazendo na minha vida e na tua vida tem que ser tão prazeroso que tem que gerar ânimo e engajamento ao ponto que eu vou arrastar, vou levar pessoas. Isso é poderoso. Isso aqui é uma ferramenta tremenda de evangelismo. O chamado está envolvido em transformar pessoas. Eles estavam tão animados, eles estavam tão motivados, eles estavam tão cheios de Deus, que quando eles falaram da verdade, eles receberam tantas pessoas que agora eles tinham uma segunda tarefa: acolher aqueles que a gente evangelizou. A gente falou, a gente foi instrumento, a gente abençoou, agora é hora da gente acolher. Irmãos, nós precisamos acolher pessoas. Eu e você precisamos ser acolhidos, sim, mas nós precisamos acolher pessoas. Nosso chamado é para isso, esse é o foco da igreja: acolher pessoas, cuidar das pessoas, dar prioridade, dar lugar, dar razão, ajudá-las, incentivá-las, honrá-las, honrar as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças das pessoas, valorizar a dor das pessoas, saber o que ela está passando, saber o que ela está enfrentando, ouvi-la e não julgá-la. Julgar menos e amar mais. Acolher as pessoas. Porque o evangelismo foi feito, o chamado foi feito. Agora Priscila e Áquila estavam esperando. E quando as pessoas vinham para Jesus, eles estavam acolhendo as pessoas, cuidando das pessoas. Irmãos, esse é o nosso papel, é cuidar de pessoas. Como isso, pastor? Dentro da igreja? Também. E fora da igreja? Também. Nós somos instrumentos para acolher pessoas. Hoje, infelizmente, o prefeito de São Paulo veio a falecer. O que você acha disso? Não precisa responder para mim, não. Responde para você. O que você acha disso? Porque tem tanto crente julgando, tem tanto crente sentenciando, tem tanta gente julgando. E para fazer julgamento não precisa nem fazer faculdade, né, irmão? O julgamento é tão fácil, né? A gente tomar o lugar de Deus e sair julgando as pessoas, né? Eu sinto uma dor muito grande pela morte desse prefeito. O que esse menino de 14 anos passou, eu passei com a minha mãe. Um câncer no fígado. Fizemos de tudo e a batalha não foi vencida.
Mas eu já tinha um pouco mais de idade. Esse menino de 14 para 15 anos, né? Eu pensei nesse menino hoje o dia inteiro. Perdeu o pai dele. Aí você olha alguns cristãos olhando para o lado político, olhando para o lado partidário, outras pessoas julgando. Onde está o amor, irmãos? Onde está a igreja? Onde está o acolhimento? Onde está o respeito ao próximo? Onde está o Deus que nos salvou, que nos amou, mesmo com as nossas imperfeições, irmãos? Chamado é cuidar de pessoas, ovelha gera ovelha, nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, temos que gerar ovelha, temos que compartilhar da dor das pessoas, respeitar a dor das pessoas. Não quer dizer eu concordo com tudo, mas eu me motivo em cuidar de você, porque eu sei que quando eu cuido de você, algo poderoso vai acontecer na tua vida, e na minha dor, eu também tenho uma promessa, que quando eu cuido de você, Deus cuida de mim. As consolações que eu dou é a mesma que eu recebo, é o que está na palavra de Deus. Quantos cristãos felizes por mortes, por sangue inocente. Felizes eu não digo que se celebram, mas se julgam. Quando você julga e você aponta o erro, você é cúmplice com aquilo. Eu não estou falando de um prefeito, eu estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando de um filho de um prefeito, eu estou falando de um adolescente de 15 anos que perde o seu pai tão novo. E quantos Tomás tem no país hoje que perderam o seu pai e a sua mãe pelo Covid ou por qualquer outro problema? E quantos Tomás você e eu também não conhecemos no nosso dia a dia, no nosso meio de convívio, que precisam ser apoiados, assistidos, amados, ouvidos? O que é esse chamado? O chamado é acolher pessoas. Irmãos, a gente tem que ser envolvido em coisas que movem pessoas, coisas que transformam pessoas. Esse é o chamado de Jesus para a igreja. Esse é o chamado de Jesus para a igreja, irmãos. A gente pode ter e precisa ter uma estrutura muito legal para cuidar de pessoas. Eu sei disso, me envolvo com isso. Mas o maior chamado é cuidar de pessoas. Talvez para alguém que possa ouvir o apóstolo falar de manhã sobre família, sobre essa questão, ou eu falei agora há pouco também sobre a questão da pedofilia. Alguém que nunca viu isso, alguém que só viu pela televisão, nem mexe tanto com você, mas alguém que foi abusado, que sabe de um caso de um abuso, que já atendeu alguém que foi abusado, sabe da importância desse projeto de conscientização contra a pedofilia. Nós temos que estar muito mais envolvido com a dor do outro do que a nossa própria dor, irmãos. Eu vejo que Priscila e Áquila tinham a sua profissão de fazer tenda, mas eu vejo nesse versículo 27, Deus tem falado muito comigo sobre tirar o tapume. Eu vejo que esses homens estavam envolvidos não em pensar na sua obra, mas na obra de Deus. Estavam ali, cuidando de pessoas, vamos cuidar de pessoa. Apolo é um homem tremendo, mas ele está precisando de alguma coisa, vamos trazer ele para perto, vamos instruir no caminho de Deus, vamos chamar. Irmão, expor as pessoas não, é aproximar as pessoas. Quando você tiver alguma coisa contra, vai no particular. Se você tiver alguma coisa a favor, você pode até falar publicamente, mas contra, chama aqui, vamos ali no cantinho que eu preciso falar um negócio para você. Era tremendo o que Deus estava fazendo em Apolo, mas aqui tem uma lição, faltava algo. Como que eles fizeram para transformar? Chamaram para perto, chama para perto. O segredo de você abençoar pessoas é estar perto das pessoas. O que essa pandemia está fazendo? Com que as pessoas fiquem longe. A gente precisa estar perto, a gente precisa estar junto para conquistar coisas grandes da parte de Deus. Antes de ir para o último ponto, essa ideia e essa visão de ovelha gerar ovelha é algo muito saudável para o Evangelho. Ovelha que gera ovelha. Irmãos,
Nós precisamos estar envolvidos em transformação de pessoas, eu já falei sobre isso hoje. Isso é ovelha gerar ovelha. Pastor, mas e a igreja, os líderes, os pastores? Todos nós somos ovelhas e todos nós temos a responsabilidade de gerar ovelha. Porque muitos dizem assim, não, quem gera ovelha é o evangelista. Não, o evangelista, irmão, sabe o que ele faz? Ele tem uma ferramenta especial para operar milagres, ganhar vidas para Jesus, mas gerar ovelha é uma tarefa de todo crente, é o ide de Jesus para toda a igreja. Sabia disso? E tem gente que diz assim, mas o pastor cuida de ovelha. O pastor, antes de cuidar, ele precisa gerar. Porque como que ele vai cuidar se ele não gerou? Mas o apóstolo, ele envia a ovelha, mas antes dele enviar, ele precisa o quê? Gerar. Todos estamos envolvidos em quê? Em gestação. Nós precisamos gerar pessoas para Jesus. Ovelha gera ovelha. Sabe qual é o ponto muito tremendo de uma ovelha? E para você identificar se uma ovelha ela é saudável, o quanto que ela produz vida para outra. Estou falando de ovelha bicho. Sabia disso? Que uma ovelha saudável, ela produz vida, ela dá assistência para outra. Uma ovelha não saudável, ela é perigoso contaminar a outra. Se você for estudar sobre rebanho, e for pegar como separar os tipos de ovelha, você vai entender isso. A ovelha que ela está saudável, ela gera ovelha. E ela leva as ovelhas para perto do pastor, porque ela tem uma saúde, e ela vai pegar uma ovelha que não está bem, ela vai colocar perto do pastor do rebanho, porque ela tem que estar mais perto do pastor, aquela que não está bem, para poder ser mais assistida. Outras ovelhas, sabe o que elas vão fazer? Vão pegar a ovelha que está doente, vão colocar no meio do rebanho. Por quê? Porque o meio do rebanho protege, porque se ela fica sozinha na lateral, é perigoso ela tropeçar, cair numa cerca e morrer. E a ovelha saudável vai ver também uma ovelha que não está bem, e muitas vezes está sendo pressionada ali, ela vai colocar ela como? Vai colocar ela mais de lado, porque mais de lado ela consegue caminhar bem. Ovelha é inteligente. A ovelha é totalmente dependente, mas ela por si só, sendo saudável, ela produz saúde. Olha a importância de nós como cristãos sermos saudáveis espiritualmente e temos uma vida espiritual alinhada com a palavra de Deus, queridos. Estarmos próximos do Senhor, próximos da liderança, próximos da igreja, porque nós somos a ovelha. E a igreja não é para você um lugar para te limitar. A igreja é um lugar para te preparar e te enviar, entenda isso. Pode dizer amém? Amém? Dos anjos foi a primeira. Deus abençoe, irmão. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, peraí, eu vou estar mais próximo da igreja, eu vou estar mais próximo da liderança, vai minar minha força. Pelo contrário, quando você está preparado, você vai mais longe. Quando você tem mais combustível, você não viaja mais longe. Tem muitas ovelhas, irmãos, que espiritualmente vivem na reserva. Carro na reserva, né, Luiz? Vai um quarteirão, 30 quilômetros. Agora, se você está perto das coisas de Deus, as coisas que geram saúde, que geram vida, mais o teu tanque vai estar cheio, mais longe você pode ir. E quando você vai longe, Deus te honra longe, te capacita longe, porque o tanque está cheio, a visão é a longo prazo. Você para de pensar em herança, você pensa em legado. Olha que tremendo. Envolvido em legado são pessoas que entendem, peraí, eu vou estar perto da igreja, eu vou estar perto da liderança, eu vou estar perto do pastor, eu vou estar perto da igreja, do que se faz na igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não é para nós um teto para nos limitar. É uma plataforma para nos lançar. Vou repetir. A igreja não é um teto para nos limitar, uma tampa para te impedir e falar, peraí, fica aqui sob esse cuidado, fica preso aqui, que ninguém vai te... Pelo contrário, a igreja é uma plataforma para te lançar. Senta aqui, que agora vamos cuidar de você. Agora nós vamos te enviar e você vai em nome de Jesus e vai chegar onde Deus quer. Amém? E a ideia desse casal era isso. Levar as pessoas para próximo de Deus, para próximo do chamado. E quando o chamado de Deus acontece na vida de uma pessoa, é algo tão tremendo, porque a colheita é para Deus e é de Deus. E a gente vê no meio de tudo isso, pessoas diferentes, servindo o mesmo Deus, cumprindo o mesmo propósito. Vou repetir, pessoas diferentes, servindo o mesmo Deus,
cumprindo o mesmo propósito. Você pode dizer amém? Se eu chegar e falar para 5 homens aqui hoje, me dá um caminho para chegar na Avenida Goiás, próximo à Rua Alegre. E eu falar para esses homens escrever ou falar no meu ouvido, você não pode ouvir o que o outro está falando, você vai falar o que está no teu coração. Eu tenho certeza, irmãos, pelo menos uns 3 caminhos diferentes nós vamos ter. Um vai dizer, pastor, pega ali, vira ali a Rio Grande do Sul, vai até a Goiás, vai direto. Outro vai fazer, pastor, eu conheço um caminho que corta, não pega tanto farol. O outro vai dizer, pastor, eu prefiro fazer de uma outra forma, eu prefiro pegar e ir pela Castro Alves, subir, passar ali, eu já saio ali perto da Kennedy, já saio na ponta da Rua Alegre. Sabe o que eu vou dizer para você? Não importa qual é o caminho, o que importa é que você chegue no destino. Isso é chamado. Chamado, a gente não precisa fazer tudo igual, a gente não precisa ser igual, mas a gente precisa chegar no propósito, no destino de Deus para a nossa vida. É isso que é chamado. É isso que Priscila e Áquila alcançaram diante de Deus. Um propósito excelente, chegaram num resultado. Se você vai fazer de madrugada, tem gente aqui que tem chamado para as madrugadas. Tem gente aqui que tem chamado para amanhã, tem gente que tem chamado para a hora do almoço, tem gente que tem chamado para a tarde. Jesus não chamou cada um dos discípulos num período do dia? Tem gente aqui que tem chamado para fazer trabalho, como o irmão Geraldo, outros irmãos. Trabalho com centro de recuperação, trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, com drogado, com alcoólatra, com pessoas que estão totalmente limitadas. Tem gente que tem esse chamado. Tem gente que tem um chamado, irmãos, de ser um obreiro dentro da casa de Deus para cuidar da igreja, deixar a igreja bonita, a igreja enfeitada, a igreja organizada. Tem gente que tem um chamado para aconselhar. Tem gente que tem um chamado, irmão, para edificar. Tem gente que tem um chamado para pregar, para anunciar, para ir para a Praça da Bíblia. Deixa esse desafio, vai para a Praça da Bíblia. Praça da Bíblia lá, leva um violão. Começa a pregar o evangelho, é teu chamado, você vai ver quanta gente vai chegar lá. Praça da Figueira, vai pregar o evangelho. Tem gente que tem um chamado na área do esporte, como o Celso e outros irmãos, usa o teu chamado para ganhar pessoas para Jesus. Há uma tendência, todo mundo quer cuidar da saúde agora, todo mundo está pensando em imunidade, é um momento, é um chamado. Você vai usar o teu chamado para aquilo que Deus colocou na tua vida. Outros têm um chamado na área da música, outros têm um chamado para visitar. Irmão, tem gente que se vai visitar, vai atrapalhar. Tem gente que se for visitar a casa de alguém vai ganhar vida, vai pregar, é bom de visita, é bom de acolhimento, é bom de sentar, é bom de ouvir, é bom de ouvir, entender, é bom de ter empatia, é bom de estar junto com a pessoa, é pessoa abençoada, é pessoa que tem o dom de pegar a dor de uma pessoa e sair e resolver o problema. Eu fui visitar uma casa, vi que lá precisava de uma cesta, precisava disso, a pessoa já sai de lá, em um dia resolve o problema. Tem gente que tem dom de visita. Tem gente que tem dom, irmãos, para outras áreas da igreja. O que nós precisamos estar engajado? Naquilo que Deus nos chamou. Nós temos que nessa noite tirar o tapume e recomeçar e nos envolver com a obra do Senhor, com ganhar almas para Cristo e fazer o que Deus quer. Eu quero de novo ver algumas coisas que na igreja eu não vejo mais. Eu quero começar a ver coisas que eu jamais vi. Eu quero que Deus use eu e você nessa geração como instrumento para cumprir o nosso chamado e Deus seja engrandecido e glorificado. Quero que nos domingos a igreja volte, teve bastante menina dançando, que domingo à noite um monte de gente dançando, hoje está meio escasso. Quero que volte mais menina dançando na igreja no domingo à noite. É bênção. Quero envolver com mais pessoas, quero ver mais coisas acontecendo, quero ver mais alguma coisa acontecendo. Daqui a pouco a gente vai criar outras coisas também. Quero ver a igreja engajada, quero ver pessoas engajadas no chamado. O chamado, irmãos, você pode passar a vida inteira aqui. Você pode na tua profissão aposentar, você pode na tua profissão encerrar um ciclo e começar outro. O chamado que Deus te deu é para a vida toda. A gente nunca vai ser aposentado para Deus. Deus te deu um chamado e onde quer que você possa estar,
aquele chamado vai prosperar. Amém? Você tem um chamado, lute por ele e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Versículo 28, estou terminando. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Quem tem um chamado tem a verdadeira mensagem. E grave isso, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Nós somos bons mensageiros, mas o que é melhor de tudo é a mensagem que a gente carrega. Ele diz aqui no texto, olha que lindo, porque com grande poder. O que é o poder? É o Evangelho. É o poder para a salvação daquele que nele crê. Ele convencia publicamente os judeus, provando. Porque, irmãos, toda palavra, ela precisa ter prova. A fé precisa ter prova. Mas é a gente que vai provar? Não. É a própria palavra que vai provar que Cristo é Jesus. Amém? O chamado, ele precisa estar acompanhado, sabe do quê? De evidências. E as evidências, elas só vão te dar autoridade para vivê-las por intermédio da Bíblia. Fale para as pessoas menos sobre você, mais sobre Jesus. Menos, o mínimo, o pouco sobre nós, é mais sobre Jesus. Jesus, a palavra prova que ela tem poder por si só para transformar a vida de alguém. E talvez você diz, pastor, mas eu estou pregando uma coisa aqui e nem eu ainda estou vivendo. Mas se você estiver buscando viver, enquanto você está pregando, Deus está te dando autoridade para crescer e para ajudar alguém que está crescendo. Não é assim que acontece? Você já viu dois irmãozinhos, duas crianças pequenininhas andando junto? O mais velho não aprendeu nem a andar ainda, mas ele começa a andar porque ele pega equilíbrio do mais novo. E o mais novo aprende a andar com o mais velho. Você já viu isso na família com duas crianças? Não sei se as suas crianças passaram por essa fase. Uma aprendendo a andar, ajudando a outra que não anda. E aí acaba andando as duas. Por que anda as duas? Porque uma ajuda e o outro se incentiva com o outro que pegou ajuda. É assim o Evangelho. Enquanto você está pregando o Evangelho, irmãos, você não tem que estar preocupado se a tua vida está 0 quilômetro. Mas você tem que estar envolvido na causa, porque a causa é poderosa para transformar, que é a Bíblia. A causa do Evangelho é a palavra de Deus. Quando você está envolvido com a palavra de Deus, o que vai acabar acontecendo? Você vai fazer a pessoa que está do teu lado andar, e se você não está andando, você vai começar a andar com ela, porque é dando que se recebe, é um princípio espiritual. Então, quando eu penso em chamado e vejo diante desse texto, o chamado não quer dizer uma vida perfeita, mas uma vida que se conhece um propósito e se investe nesse propósito. Quando eu invisto a minha vida no propósito do meu chamado, com certeza, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, as portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cumpra o seu chamado, desenvolva o teu chamado. E sobretudo, se você não descobriu, descubra o seu chamado. Lute por ele, ganhe pessoas, se envolva com pessoas. Vai para frente, vai fazer, vai pregar, vai criar, vai fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém, irmãos. Jesus está voltando. Há uma semente que é a palavra de Deus que está fresquinha para cair num coração. E Deus está te dando hoje uma palavra. Tire o tapume. Recomece a obra logo. Não despreze os pequenos começos. Amém? Deus está te ensinando e nos ensinando hoje à noite a cumprir o chamado que Ele nos deu pela palavra. Quando você pregar a palavra, você não precisa ficar preocupado com o fruto. Você precisa estar se engajando em ouvir o Deus da seara. Porque a Bíblia diz que o Deus da seara, em todo o tempo, está rogando por ceifeiros na sua seara. Porque os campos estão brancos para a colheita. Quando você se envolve com Deus, com o seu chamado, as coisas acontecem. Eu abençoo o teu chamado esta noite. Eu abençoo o teu propósito de vida essa noite. Eu quero abençoar a unção que está sobre a tua vida. Quero liberar sobre a tua vida uma palavra de autoridade, uma palavra de unção, uma palavra de liberação, uma palavra de poder e declarar que você vai fluir no teu chamado.
E teu chamado para você não vai ser uma terapia ocupacional, chamado para você vai ser propósito. Chamado para você não vai ser uma coisa só para você sentir bem, mas vai ser algo poderoso que vai transformar a razão de você viver, a razão de você sonhar. Os teus sonhos vão mudar, teus objetivos vão mudar. Deus vai te honrar. O que nós vamos levar daqui é o nosso chamado. É o que vai ficar, irmão, é o que vai permanecer. O resto são toda coisa que vai parar, que não vai ter mais utilidade, que vai envelhecer, que vai empobrecer, que vai enferrujar. Mas o nosso chamado, ele se renova a cada dia, porque ele vem do Senhor. Vamos orar. Pai, eu entrego a tua palavra nesta noite no nome de Jesus. Eu consagro, Deus, a minha vida, o meu chamado e o chamado dos meus irmãos aqui em casa, nas tuas mãos, te entregando todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos enviou para um chamado tremendo, para uma grande obra. E nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo, Pai, que venha sobre o nosso chamado não apenas a vontade de realizá-lo, mas o amor para realizá-lo, o zelo, a entrega, a paixão, o gosto, o ânimo que vem do Senhor para realizar todo o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Porque o objetivo desse chamado não é agradar homens, Senhor. Não é fazer para homens, mas é fazer para o Senhor. Não é pregar para que outros vejam, mas é pregar para que aqueles escutem e sejam transformados, e o Senhor veja e receba toda a honra e toda a glória. Pai, nós queremos te pedir, usa cada um de nós no nosso chamado, Senhor. E que o nosso chamado não seja feito de brincadeira, não seja feito no relaxo, mas que seja feito com zelo, com entrega, com amor, com, ó Deus, toda a dimensão de entrega que podemos ter na nossa vida, que seja para o nosso chamado, Senhor. Que sejamos chamados para cuidar da nossa própria família, cuidar do nosso próprio ser, cuidar das pessoas que estão ao redor, um instrumento de paz, de bênçãos para as pessoas, que sejamos chamados para uma grande, preciosa obra, que é uma obra incorruptível, que é a obra do Senhor. Abençoa, Deus, o nosso chamado, e que haja amor, Senhor. Haja amor. Haja amor. Como é bom ter amor. Como é bom ter amor. Que haja amor, Pai. Haja amor, Senhor. Haja amor pelo chamado, haja amor. Batiza-nos com teu amor, Senhor. Nos faz nos sentir amado, ao ponto que esse amor nos preencha tanto que não caiba mais em nós. Que esse amor comece a transbordar pelas nossas atitudes, pela nossa agenda diária, que o nosso dia a dia, nossa rotina, seja transbordar este grande e precioso amor. Tua palavra diz que pelas mãos de Paulo o Senhor fazia milagres extraordinários. Nós te pedimos, Senhor, sobre as nossas mãos, a partir das nossas mãos, faz grandes milagres, Pai. Faz grandes milagres, Pai. Usa-nos, Pai. Usa-nos para consolar. Usa-nos para consolar, Senhor. Se existe consolo é porque existe dor. E nós sabemos que este é um tempo de tantas dores, Pai. E nós queremos te pedir, Deus, usa-nos para consolar. Mesmo que no meio de tribulações, de lutas, nós também precisamos ser consolados. Usa-nos, Pai, para consolar. Usa-nos para ter a palavra, Senhor. A palavra de ânimo, de direção. A palavra que profetiza, a palavra que abençoa, a palavra que libera. A palavra que levanta. A palavra que alinha.
a palavra que dá vida, que dá destino. Usa-nos, Pai, para entregar um donativo. Usa-nos para gravar um áudio com uma oração. Usa-nos para escrever, usa-nos para cantar, usa-nos para fazer poesias, poemas. Usa-nos, Pai, cada um com sua habilidade, com o seu dom. Usa essa igreja, Senhor, usa o teu povo, numa visão tão linda, que é a visão que o Senhor pode nos dar a respeito do pecador. Nos dar a respeito de um pecador. Ajuda-nos, Pai, a recomeçar a obra que foi parada, a tirar os tapumes que colocamos, porque desanimamos da obra, porque largamos a obra, porque tomamos outras prioridades. Mas nos ajuda, Senhor, por intermédio do Teu Espírito, a tirar os tapumes essa noite. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ajudar pessoas que estão recomeçando a sua vida. Ajuda-nos, Pai, porque só quem perdeu alguém sabe a dor da perda e o desafio de recomeçar. Ajuda-nos, Pai, de tal maneira, que somente mediante o Teu amor nós vamos conseguir ser canal deste amor. Ajuda-nos a abraçar, Senhor, que sobre o nosso abraço seja o Teu abraço, abraçando as pessoas, amando as pessoas, olhando no olho, profetizando, abençoando, liberando, decretando uma palavra sobre as pessoas, Pai. As pessoas estão cheias de sentenças, cheias de diagnósticos, mas a Tua igreja está cheia de poder, cheio de poder. Usa-nos, Pai, com uma palavra de poder para abençoar alguém, para mudar a vida de alguém. E que nunca falte o amor, Senhor. Nunca falte o amor, Pai. Nunca falte o amor, a assistência na Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.